A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu também sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, nesse canal para trazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, das lições da Escola Bíblica Dominical, e nós usamos o material da editora Betel. E no segundo trimestre de 2025 nós estamos falando sobre a mordomia cristã. E aí, hoje nós viemos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, encerrar esse trimestre com a lição, com a pré-aula da lição de número 13. Então nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, fechando o segundo trimestre de 2025. Se você quiser participar conosco, trabalhe aqui, assista aqui as aulas, vá no site da editora Betel, pegue sua revista lá, né? E adquira sua revista lá no site oficial da editora Betel e participe conosco. Nesse trimestre, quem elaborou esse material foi o nosso pastor Amarildo Martins da Silva. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Palmas, Tocantins. Então, ele que elaborou e nos abençoou durante todo esse trimestre com esse material. Então, você que está chegando novo aí no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu comentário, compartilhe e fique à vontade para curtir, fazer as considerações que você achar melhor, amém? Glória a Deus. E hoje, meus irmãos, nós vamos fechar o tema, fechar o trimestre de mordomia cristã, falando sobre dízimos e ofertas hoje, um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. Então o título já é bem específico para nós, bem explicativo. Primeira coisa, dízimo e oferta é para hoje ainda sim, meus irmãos, 2025, junho de 2025, dízimo e oferta é para hoje sim. Ainda temos base bíblica para fazê-lo nos dias de hoje sim. Então nós vamos estar aqui conversando sobre isso. E dízimos e ofertas é um compromisso de fé e generosidade no reino de Deus. Então é um comprometimento do cristão que segue a palavra do Senhor, que tem compromisso com Deus, em entregar os seus dízimos e as suas ofertas, porque assim o Senhor se agrada e você está ajudando a expandir o reino de Deus. Isso parte do entendimento de que somos apenas mordomos. Então tudo que temos é de Deus. Então quando você entrega dízimo e oferta, você devolve dízimo e oferta com alegria, por gratidão. A palavra-chave sempre é gratidão por tudo que Deus está te dando e por você reconhecer que nada é seu, tudo é dele. Então a gente devolve ao Senhor 10%, devolve a oferta alçada com alegria, por gratidão de tudo que ele tem nos dado. Então é para hoje, é um compromisso, é para o cristão fazer, e nós precisamos fazer isso para ser obedientes à palavra do Senhor também. Então já destaque isso para o seu aluno, já aqui no título já temos bastante informações para passar. Daí o nosso comentarista ele traz o texto áureo, né, que Malaquias 3:10, o texto clássico de dízimos, falando sobre: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ó, aqui nós já temos uma ordem que é trazer, não é se quiser, não, é trazer, imperativo, é uma ordem expressa do próprio Deus. O próprio Deus, usando ali a boca do profeta Malaquias, ele envia essa mensagem para que desse essa ordem ao povo, e é para trazer todos os dízimos. Todos, ou seja, não é só dinheiro, é dízimo do seu tempo, é dízimo da sua
do seu dia a dia, é você tirar um momento para o Senhor, é você dizimar a sua atenção ao seu irmão, tirar um tempo para cuidar do seu irmão. Tudo isso é dízimo, meu irmão, tudo isso é oferta, tudo isso faz parte, porque tudo que temos é do Senhor. Então faz parte você cuidar, como nós já falamos aqui, você que é um profissional, tire o dízimo da sua profissão, separe um dia do sábado, um dia na semana e atenda pessoas gratuitamente. Isso é uma forma de você dizimar da sua profissão, dizime do seu salário, oferte, dizime do seu tempo, do seu cuidado. Tire um dia para visitar enfermos, tire um dia para poder cuidar de alguém, tire um tempo, dizime do tempo. Por isso ele está trazendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois você vai ver, faça a prova do Senhor e você vai ver como ele abre as comportas do céu, abre as janelas do céu, te entrega e repreende o devorador. Preste bem atenção nisso. O dízimo é um protetor da sua fonte de renda, do seu celeiro, porque o Senhor repreende o devorador. Esse demônio chamado devorador, somente o próprio Deus tem autoridade para repreendê-lo condicionalmente à entrega do dízimo. Por isso nós chamamos o dízimo de protetor, de provedor, como se fosse o homem da relação. E as ofertas é o multiplicador, são as sementes para que venha nascer frutos. É como se fosse a mulher, o que gera ali a vida, o que gera a multiplicação são as ofertas. Então quando você entrega o dízimo, você protege o seu celeiro, porque não adianta você ter muita coisa no celeiro e se o devorador comer tudo, você não consegue usar, não dá tempo, mesmo. Então você depende de entregar esse dízimo para que no mundo espiritual você possa ter o direito de Deus vir e repreender esse devorador, porque se você não entregar, o Senhor não pode agir, porque ele não vai contra a sua palavra para ajudar alguém. Ele mesmo disse, eu vou repreender o devorador, mas você tem que entregar. Se você não entregar, o devorador vai ter legalidade de dizer, ó, eu posso ir lá e o senhor não pode fazer nada, porque foi o senhor mesmo que escreveu, ele não deu, eu vou lá, vou comer tudo. O devorador entra, meu irmão, destrói tudo. Você pode ganhar 1 milhão, 1 bilhão, pode ganhar quanto for. Se o devorador, Deus não repreender, você não bota a mão em 1 centavo desse dinheiro, vai sumir tudo, meu. Então preste bem atenção nisso. O dízimo é um protetor, né, do seu celeiro. Lembre-se disso, para a honra e glória do Senhor. Destaque isso bem para o seu aluno. Verdade aplicada, meu irmão. O discípulo de Cristo serve ao Senhor também com seus dízimos e ofertas, que expressam amor, gratidão e mordomia conforme as Escrituras. Então serve ao Senhor. Ó, o dízimo, o discípulo, uma das formas de adorar a Deus também é com o seu dízimo e com a sua oferta, né? Você tem que adorar o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu pensamento. Então, uma das formas de cumprir o mandamento número 1 do decálogo é entregar no dízimo também. Preste bem atenção nisso, meu. Então, a gente serve a Deus, a gente adora a Deus, reconhecendo a soberania dele, de que tudo que nós temos é dele, nós entregamos e devolvemos. Então, cuidado, preste bem atenção. O dízimo é para hoje. Então você precisa entregar o dízimo. Se você tem renda, se você trabalha, se você tem um salário, você precisa entregar o seu dízimo. E se você não tem, você é desempregado, não tem salário nenhum, continue entregando o seu dízimo das outras coisas. Vai ajudando, vai visitando, vai trabalhando, cuidando do seu irmão aí na igreja, vai entregando os dízimos das coisas que tem na sua mão. No momento está difícil, está desempregado, entregue o dízimo com as outras coisas. Quando Deus te abençoar, abrir a porta, se tiver o salário, você volta a entregar também com recurso financeiro. Então, destaque isso para o seu aluno aí. Texto de referência, Malaquias 3, versículo 10, 11, que nós já lemos ali, né? E o 2 Coríntios, capítulo 9, Novo Testamento. Apóstolo Paulo explicando, e digo isto,
Que o semeia pouco, também pouco ceifará. Que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então já está falando de oferta, está falando de dízimo no Novo Testamento também. Então essa teoria aí de que é só no Antigo Testamento, isso não existe mesmo. Meu irmão, preste bem atenção, a Bíblia é um texto só, a Bíblia é uma palavra só, ela tem essas divisões para facilitar o entendimento, mas no mundo espiritual, ela é uma coisa inteira, é uma coisa só, Deus é inteiro, é uma palavra só. Então você precisa sim entender que tem que ter a entrega do dízimo para ser repreendido o devorador. Você precisa obedecer o que está escrito lá no Malaquias, no 3:10. Se não der, você fica em falta, você fica com uma brecha no mundo espiritual para o inimigo agir. Preste bem atenção, quando o inimigo entra numa brecha, ele não trabalha só em um lugar, ele entra e bagunça tudo, meu irmão. Porque as pessoas acham que o inimigo ele entra, ele vai atuar só aqui. Não, o inimigo não tem ética não. Se ele entrar numa brecha, ele vai para tudo, ele suja tudo. Entendeu? Então você tem que tapar todas as mechas, porque às vezes a pessoa pensa, eu estou tendo um problema de saúde, tem nada a ver com dízimo. Meu irmão, o devorador entra em qualquer área. A brecha foi dada pela falta do dízimo, mas ele não atua somente tirando seu emprego, tirando seu salário. Ele vai jogar em qualquer lugar, às vezes vai atuar na vida de um filho, às vezes vai atuar na vida da esposa, de um parente, por causa que ele entrou na casa pela brecha da falta do dízimo. E aí ele vai devorando, vai trabalhando em qualquer canto e a pessoa fica, não tem nada a ver, porque é uma coisa ali, outra aqui. Não, o inimigo quando ele entra, ele mata, ele rouba, ele destrói. O que ele quiser, onde ele botar, ele vai destruindo, ele vai sujando. E ele ainda tem essa estratégia suja. Ele entra por um canto e suja lá do outro. Aí você fica vendo sujo lá do outro e não faz a associação de que é lá pelaquela brecha que ele entrou. Entende? Então muitas das vezes nossa obrigação no mundo espiritual é fechar todas as brechas. Entende? Para que você não venha sofrer nenhum tipo de ação do inimigo, ele não tenha nenhuma legalidade na sua vida para trabalhar em qualquer área. Então destaque isso para o seu aluno também. O dízimo no Antigo Testamento, meu irmão. Nós vamos ver claramente falando do dízimo no Antigo e no Novo Testamento, nos Evangelhos, em Atos e nas epístolas bíblicas. Aí no Antigo Testamento nós vamos ver que o dízimo demonstrava gratidão a Deus, o dízimo servia para sustentar os levitas e os próprios levitas entregavam o dízimo dos dízimos. Ou seja, você vê que é uma regra para todos, é uma ordenança que Deus dava para todos, que até aqueles que beneficiavam do dízimo também entregavam o dízimo. Então você vê como é uma coisa contínua e como é uma coisa importante. Deus não abria brecha para não existe nenhuma exceção, não existe ninguém que possa dizer, Deus me liberou, eu não preciso entregar o dízimo. Nós vamos ver claramente que todos aqui entregavam, até mesmo os discípulos, até mesmo os levitas que se beneficiavam do dízimo no Antigo Testamento. Então, destaque isso para o seu aluno. Aí nós vamos ver a própria Abraão, antes mesmo de ter a lei, ele próprio já voluntariamente entregou o dízimo, sem ter o profeta Malaquias falado, sem ter essas leis levíticas faladas. Ele já tinha a gratidão e entendia que o que ele ganhou naquela guerra foi a vitória total de Deus, que ele venceu com os 318, foi Deus que deu, foi Deus que fez, e dentro do coração de Abraão brotou uma gratidão tão grande que ele, mesmo sem ninguém ensinar, mesmo sem ninguém mandar, ele resolveu entregar uma parte de tudo aquilo que ele ganhou para o Melquisedeque, que era o sacerdote daquela época do Deus Altíssimo, e ele entrega o dízimo, o despojo daquela guerra. Então você vê o dízimo sendo feito no Antigo Testamento por Abraão, o pai da fé, amigo de Deus, já entregando e nos ensinando que não precisa nem Deus mandar, que é só você já ter o seu coração grato
você já sabe que tudo que tu tem foi Deus que deu e você tem gratidão em devolver ao Senhor aquilo que pertence a Ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Aí depois nós vamos ver o dízimo nos dias de Jacó, né? Seu avô fez, Abraão. Agora nós vamos ver Jacó prometendo. Você vê Abraão entregando por gratidão pela vitória. Jacó, ele já é mais ousado. Ele já promete entregar o dízimo pela vitória, pelo cuidado que Deus ia ter com ele na viagem. E ele diz, se tu me guardasse, ele faz um voto com Deus. Antes mesmo de ter, antes mesmo de ganhar, é esse momento que ele faz o voto, ele não tinha nada, ele estava fugindo de casa e ele estava no meio do caminho, sem ter um recurso, sem ter nada, e ele vai fazer esse voto ao Senhor, confiando que Deus ia ser com ele e ia garantir vitória. E ele vai dizer, tudo que tu me deres, tudo que eu ganhar, eu certamente te entregarei o dízimo. Então, você vê no Antigo Testamento, mais uma vez, Jacó agora mostrando a nós que o dízimo também é voto com Deus, que o dízimo também, além de gratidão, é você confiar que Deus vai prover e você já sabe que daquilo que Deus prover, você vai entregar o dízimo que pertence ao Senhor. Que Deus possa despertar em nós essa gratidão, essa ousadia de entender que tudo é dele e que ele garante tudo que a gente precisa e que a gente sempre precisa devolver ao Senhor a parte que lhe pertence. E nos dias de Moisés, aí nós vamos ver na própria lei dos Levíticos, dizendo que os judeus deveriam oferecer a Deus a 10ª parte de tudo que a terra desse, né? E servia para sustento dos sacerdotes e também relacionado ao serviço do Senhor. Assim nós vemos claramente o dízimo sendo falado no Antigo Testamento todo, e os grandes homens de Deus, patriarcas da fé, todos eles entregaram o dízimo, devolveram o dízimo e fizeram esse ato de fé ao Senhor. Então já destaque para seu aluno isso. A gente fecha esse capítulo 1 dizendo, Jacó mostrou intenção de entregar o dízimo como reconhecimento pelo favor de Deus. Então você vê coisa linda. Ele ainda nem tinha, mas ele sabia que Deus ia prover, que Deus ia ter o favor para ele. E ele já garantiu disso, eu vou fazer, eu vou entregar. Ele já tinha essa intenção no seu coração. Então destaque isso para o nosso aluno. Ele precisa ter gratidão, intenção e saber que Deus agrada de quem entrega o dízimo, entrega a oferta, que voluntariamente, com alegria, faz isso na presença do Senhor. Aí agora a gente entra no dízimo no Novo Testamento. E aqui há mais umas polêmicas, que é onde as pessoas dizem, não, isso aí era só para o Antigo Testamento, e no Novo não fala nada disso, não precisa. E a gente vê claramente falando no Novo Testamento sobre dízimo e oferta, né? A primeira coisa que a gente destaca é que o próprio Jesus falou sobre dízimo quando ele repreendeu os sacerdotes, os mestres da lei, né, chamando eles de hipócrita. Por quê? Porque eles davam dízimo. Aí você já vê os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, na época de Jesus, Novo Testamento, eles já entregavam o dízimo, né? Eles já entregavam ali cumprindo a lei de Moisés. O que o Senhor Jesus repreende nele não é a entrega do dízimo, é porque eles entregavam dízimo e não faziam as outras coisas, como ser honesto, ser justo, cuidar dos viúvas, cuidar dos pobres. O que Jesus está dizendo é, o dízimo, a entrega do dízimo, não exclui as outras obrigações, os outros mandamentos. Então Jesus aqui está claramente censurando os escribas e os fariseus, não pelo fato de destaque isso para o seu aluno, porque aqui nesse texto há muitas pessoas que fazem as teorias falsas, as heresias com relação a dízimo. Eles dizem que Jesus repreendeu os fariseus por entregar o dízimo. Não é isso, não é essa verdade que a Bíblia diz no texto. Jesus repreendeu eles porque eles entregavam o dízimo e esqueciam de fazer as outras coisas. O dízimo
A entrega do dízimo não anula você cuidar do próximo, você ir para a casa do Senhor, você ser honesto, cumprir os outros mandamentos. Por isso eu disse lá no início, trazei todos os dízimos. Então não é só entregar o dízimo financeiro, precisa ter o dízimo das outras coisas também. É aí que o fariseu falhava. Eles entregavam o dízimo do dinheiro, do cominho, das coisas que ele vendia, mas não cuidava do próximo, não cuidava, não amparava os necessitados. Então é isso que Jesus está falando. Então o que ele está dizendo para eles é o seguinte: entrega o dízimo, mantenha essa prática, está correto, mas não esqueça de fazer as outras coisas também. E depois o próprio Jesus continua falando do dízimo, né? Que dizimar é um ato de obediência, mas não exime de praticar as boas obras que glorificam ao Pai. É o que nós falamos aqui sobre o caso dos fariseus. Então Jesus, já ele mesmo falou sobre dízimo no Novo Testamento. Então destaque isso para o seu aluno. O apóstolo Paulo se referiu ao dízimo levítico, né? Então ele vai dizer que a igreja deve dispensar os obreiros cuidado. Quem trabalha do evangelho, quem prega o evangelho, precisa ser sustentado pelo evangelho. E da onde vai vir esse dinheiro para sustentar os pregadores, os evangelistas, aqueles que vivem do evangelho? Vai vir justamente dos dízimos, como acontecia na tribo lá de Levi, que viviam do cuidado do povo, da entrega das coisas, dos dízimos que o povo dava nas suas ofertas também ao tabernáculo. Então, como aqueles homens de Deus eram sustentados pelos dízimos e oferta naquele tempo, o apóstolo Paulo está dizendo que agora também quem vive do evangelho, quem se dedica, nós já falamos sobre isso nas outras aulas, quem vive tempo full, né? O obreiro full, aquele que abre mão da sua profissão, das suas coisas para viver para o evangelho, ele precisa ser sustentado pelo evangelho. E da onde vai vir o dinheiro? Dos dízimos e das ofertas. Então destaca isso aí, e mais uma vez falando de dízimo no Novo Testamento, meu irmão. Então destaca aí para o seu aluno. E o tópico 2.3, por que dizimar? Porque a gente doa ao rei, doa à igreja, doa aos santos, a quem o Senhor ama, expressa a nossa fé, fidelidade, adoração a Deus, reconhece que tudo vem de Deus, que somos apenas seus mordomos. Entregar o dízimo e oferta com amor e contentamento deve ser uma prática de todo cristão. Meu irmão, você precisa entender isso. É uma prática, é um cuidado, alegria e contentamento. É um privilégio você entregar os dízimos na casa do Senhor, e isso precisa ser ensinado desde pequeno às crianças. Desde o início você precisa estimular seu filho, seu neto, seu bisneto a entregar o dízimo. Se ele ganha uma mesada, ensine a ele: meu filho, você ganha por semana aqui R$10 para você comprar seus lanches na escola. Você precisa tirar R$1 para no domingo entregar na casa do Senhor como dízimo. Estimule a sua criança a fazer isso. E quando puder, dê uma moedinha, um dinheiro na mão dele, para que lá na escolinha, lá na salinha da EBD, aonde ele for assistir o culto, na hora que a tia for tirar a oferta, ele também puder contribuir ali. Você vai criar e ensinar seu filho no caminho que deve andar, para ele aprender a ser generoso, a ser liberal, para ele aprender que é Deus que dá, que ele precisa adorar o Senhor também com dízimo e com oferta, meu irmão. Destaque isso para o seu aluno. Aprenda que dizimar, ser generoso, cuidar do próximo, isso também é forma de adorar o Senhor. Não adianta ficar cantando, ficar pregando, ficar indo para a igreja arrumadinho, tudo certo, mas se não faz essas partes, a adoração não está total. Você precisa adorar o Senhor em espírito e em verdade. A verdade é adorar como Ele quer, em todo o lugar, em todas as coisas. Então destaca isso aí para o seu aluno, para a honra e glória do Senhor, e estimule. Fale para o seu aluno estimular seus filhos, seus netos, criar esse hábito no coração da criança, para que quando ela cresça, ela saiba por que está fazendo,
e já cria esse hábito, vira uma prática no seu coração de entregar e devolver os dízimos ao Senhor, né? E o tópico 2, o capítulo 2, a gente fecha dizendo que dizimar não nos exime de praticar as boas obras que glorificam ao Pai, né? Já falamos sobre isso. Dízimo é uma parte e as outras coisas nós também temos que continuar fazendo. Então, dizime o seu salário, do seu tempo, das suas coisas, da sua atenção, de tudo que você consegue fazer aí, você possa ajudar o próximo e dizimar também do tudo que aquilo que Deus tem, porque tudo que nós temos foi Ele que nos deu, amém? Então destaque isso para o seu aluno e nós fechamos aqui capítulo 3, ofertando com amor, né? Agora a gente já sai do dízimo, já entra nas ofertas. É a mesma linha de raciocínio, é gratidão, é reconhecimento, é adoração. Só que agora vai falar sobre as ofertas, né? A oferta que tem que ser com amor. Então a gente entrega o dízimo, geralmente do que ela parte maior da colheita, quando você recebe o salário, trazendo para os dias de hoje, você entrega o dízimo. Quem recebe mensalmente, né, entrega uma vez ao mês. Mas durante o mês você vai entregando quem? As ofertas. Então você, para entender, como eu falei no início, dízimo, o protetor, o que protege o celeiro. E as ofertas? A semente, meu. Você vai lançando a semente na igreja, no culto, é a terra. Você vai lançando, quanto mais semente você semeia, mais você vai colher. Então aquela semente vai gerando vida. Então a oferta é essa semente. Então lembre-se disso, porque não adianta você proteger o terreno, mas o terreno não tem planta nenhuma. Aí não vai adiantar nada. Proteger o que? A terra pura. Então você tem que plantar ali, que é quase oferta, são as sementes lançadas no terreno, e o dízimo protege, aonde o Senhor vem, repreende, não deixa o devorador entrar para comer o fruto da terra. Mas a terra tem que ter alguma coisa plantada. E quem é que planta lá? São as ofertas. Então lembre-se disso. Entregou o dízimo, mas durante o culto também levante e dê a sua oferta, faça desafios, contribua para desafios que o pastor às vezes levanta, para situações extraordinárias que precisam ser feitas, e aí você levanta e dá a sua oferta, e você crê que quando tu está fazendo isso, são sementes. Mas e quando é que vai gerar? Não sei, meu irmão. Semente você lança na terra, tem uma que gera com um mês, tem outras que leva 3 anos, e você não sabe que dia vai nascer. Mas o que eu sei é que um dia alguma coisa vai ter nascendo lá, porque está germinado o terreno. O terreno está fertilizado, você jogou as sementes lá. Agora é só esperar no Senhor que aquilo vai gerar, vai brotar, e você vai estar sendo sempre abençoado pelo Senhor. Então oferte com amor. Os israelitas se disponibilizaram para atender aquele pedido, ofertando com alegria e fartura. Foi quando pediu as coisas para fazer o tabernáculo. Não tinha lei ainda para entregar o dízimo, mas Moisés falou: traz da oferta o que vocês ganharam lá do Egito, traz alguma coisa, ouro, prata, bronze, para a gente fazer o tabernáculo, para colocar uma casa aqui, para que a presença do Senhor habite conosco no deserto. Então eles tinham a gratidão por Deus ter tirado, por Deus ter dado, e o privilégio que Deus estava dando deles contribuir para que fizesse um ambiente para que a presença do Senhor se manifestasse. Então foi pedido o quê? As ofertas. Então eles tinham alegria em ofertar. Essa alegria tem que estar no nosso coração, com amor. Então ofertas no Antigo Testamento deram uma responsabilidade, mas também um privilégio para os cristãos ali. Eles ofertavam do dinheiro, ofertavam de manjar, forma de manjar, sacrifícios pacíficos. Então tinha oferta para todo tipo de situação, entendeu? Para todos poderem entregar a oferta de alguma maneira. Então quem podia entregava do boi, fazia o sacrifício, outro entregava dos manjares, outro entregava de cereais, ofertas pacíficas. Então Deus criou vários tipos de oferta para que eles pudessem ter sempre o privilégio e a possibilidade de todos, seja rico, seja pobre, quem tinha mais, quem tinha menos, todos tinham uma oportunidade de ofertar de alguma maneira para o tabernáculo, para a casa do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno, que a oferta é fundamental, é a semeadura
da sua vida, que é a oferta ao Senhor. No tópico 3.2 vai falar sobre ofertas no Novo Testamento. Aqui então nós vemos mais claro ainda que é a igreja primitiva, quando os apóstolos assumem, Jesus é assunto aos céus e agora a igreja fica ali e é revestida de poder no dia de Pentecostes, e dali se inicia a igreja sobre a responsabilidade terrena dos discípulos, sob a direção do Espírito Santo. E você vai ver que uma das coisas, os marcos iniciais dessa igreja primitiva é justamente quem? A generosidade. Meu irmão, se nós vivêssemos conforme a igreja primitiva era, se a gente mantivesse esse mesmo padrão, esse mesmo gabarito, nós viveríamos muito melhor, não teríamos pessoas tendo necessidade, com dificuldade, como nós vemos hoje. Por quê? Porque aquele povo lá do início, eles tinham uma alegria tão grande, eles tinham um cuidado tão grande, que eles sabiam que dar a oferta e entregar ali era uma forma de adorar o Senhor, que eles vendiam as coisas, eles buscavam saber se tinha alguém precisando, eles buscavam saber o que podia fazer, o que podia dar, entregavam no pé do apóstolo tudo. Eles vendiam a propriedade e entregavam o valor inteiro mesmo, para que os apóstolos repartissem ali e todos pudessem viver igual, sem ninguém ter necessidade. Olha que coisa interessante, meu. O objetivo deles era que todos tivessem. Não era um ter mais, outro ter menos, não. Todos tinham que ter igual. Era um princípio da generosidade, da liberalidade, de adorar a Deus, para que ninguém tivesse necessidade e pudesse se doar 100% na obra do Senhor. Olha que coisa interessante. Ninguém buscava para si. Todos tinham cuidado de fazer com que todos estivessem de igual maneira. Então destaque isso para o seu aluno. E a gente fecha dizendo, por que ofertar? Ofertar mostra confiança do cristão em Deus que está provendo e confia que Deus não vai deixar faltar, muito pelo contrário, vai multiplicar aquilo que você entregou. Então a gente tem essa oferta, além de retribuir, de ter gratidão a Deus porque Ele me deu, eu sei que eu estou plantando e que Ele vai me abençoar mais, não vai ficar faltando aquilo que eu dei, Ele vai acrescentar. Esse é um dos medos que as pessoas têm. Ah, mas se eu tirar 10%, vai faltar no meu orçamento, eu vou ficar sem pagar a conta, vou ficar sem devendo alguma coisa. É aí que você se engana, você entrega Ele primeiro, e o Senhor vai multiplicar e não vai deixar você ficar devendo nada. Destaque isso para o seu aluno. Esse é o princípio, é a confiança que tudo que eu tenho foi Deus que me deu e que Ele vai prover para que eu viva sem necessidade e ainda consiga socorrer o meu irmão. Então é um privilégio, você mostra confiança em Deus na provisão, gratidão que Ele deu, você mostra confiança que Ele vai te prover. E quando tu entrega o dízimo e a oferta na igreja, você mostra confiança em quem? Nos seus líderes, no seu pastor. Você sabe que o seu pastor está cumprindo ali direitinho, que ele está utilizando o dinheiro de forma honesta, de forma justa para a obra do Senhor. Então você está mostrando para ele que confia e que respeita a liderança do seu pastor também. Então destaque isso para o seu aluno. Nós precisamos aprender e entender que a oferta e o dízimo são para hoje, sim. Não existe base bíblica para a pessoa dizer que não se deve mais entregar o dízimo hoje. Isso é uma heresia, isso é uma semente do diabo, diabólica na mente dos cristãos, para abrir brecha e poder o inimigo entrar e bagunçar a vida da pessoa. Então destaque isso para o seu aluno. Biblicamente, nós precisamos obedecer e entender que o dízimo é sim para hoje e para sempre, até Jesus voltar e levar a sua igreja. Quanto é isso, todos os dias, todos os meses, precisamos entregar os dízimos e as ofertas. O dízimo é protetor e a oferta é multiplicadora. Amém? Destaque isso para o seu aluno, que Deus te abençoe, que você possa estar entendido, ter aprendido conosco aqui durante todo esse trimestre como ser um verdadeiro mordomo do Senhor.
entregando, tendo liberalidade, generosidade. Tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Então nós precisamos retribuir ao Senhor e retribuir àqueles que Deus criou, que são os nossos irmãos. Então nada é meu, tudo é dele, então é mais fácil de dividir e de separar e de doar. Então que Deus te abençoe, que você tenha tido esse entendimento, aprendido aí nesse trimestre e coloque tudo que aprendemos em prática. Procure viver uma mordomia cristã positiva, uma mordomia cristã bíblica, né, com esses princípios que nós aprendemos, com tudo que nós vimos aqui nesse trimestre, sendo generoso, sendo liberal, buscando saber quem pode ajudar, aprendendo que é um privilégio doar, entregando dízimo, entregando oferta, sabendo que é para os dias de hoje sim, e blinde a sua vida com esse ensinamento, com o que nós aprendemos, com o que a palavra diz. Não fique ouvindo balela, falsas ensinos, falsas heresias, coisas que os homens inventam para poder tirar o foco de não entregar mais o dízimo e oferta, dizendo que é do passado. Não, não aceite isso. Dízimo e oferta é para o dia de hoje, sim. É mandamento bíblico, sim. Deus se agrada de quem entrega, sim, e vai proteger e vai multiplicar o nosso celeiro. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja um excelente mordomo do Senhor, que Deus possa estar te abençoando nesse trimestre, nesse aprendizado. E se prepare para o próximo trimestre, né? Onde estaremos aqui no terceiro trimestre com a editora Betel, com o material que ela vai preparar para nós. Então, Deus te abençoe, continue participando conosco e que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor. Nossas ações de graça por esse trimestre que nós passamos aqui e pedimos a Deus que nos abençoe para o próximo trimestre que está chegando. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.